E aí galera, tudo massa? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao tema da semana, né? Partidos políticos. Vendo agora os partidos políticos a partir da independência do Brasil, né? Em 1822. No primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, com Dom Pedro I, na verdade a gente não pode nem falar na existência de partidos. O que existiam eram grupos ou facções e dois grupos se destacavam: o grupo dos portugueses e o grupo dos brasileiros. O grupo dos portugueses queria a restauração da relação com Portugal, ou seja, a recolonização, enquanto o grupo dos brasileiros queria que Dom Pedro aqui continuasse e a independência fosse mantida. Com a ida de Dom Pedro I para Portugal em 1831, começa o período regencial, uma vez que o seu filho Dom Pedro II ainda não tinha idade para poder assumir o trono. E no período regencial, que vai de 1831 a 1840, a gente pode falar da existência de três partidos, né? Os chamados restauradores, os liberais moderados e os liberais exaltados. Os restauradores eram aqueles que queriam a volta de Dom Pedro I. Com a morte de Dom Pedro I em 1834, o objetivo do partido deixa de existir, então o partido também deixa. Os liberais moderados eram aqueles que eram monarquistas, mas queriam um maior poder no que diz respeito ao legislativo. Então eles queriam uma monarquia, mas com o legislativo sendo mais ouvido. E já os liberais exaltados, eles defendiam mais os interesses das províncias, então eles queriam mais autonomia nas províncias, e alguns deles, dos que faziam parte dos liberais exaltados, até defendiam interesses das massas populares, mas esses eram minoria. Pois bem, com o início do segundo reinado, com Dom Pedro II, e que vai de 1840 a 1889, dois partidos se destacam na política brasileira: o Partido Conservador e o Partido Liberal. Na verdade, não existia muita diferença entre esses dois partidos, porque ambos defendiam a monarquia, ambos defendiam os senhores de escravo e ambos eram escravistas. Eram pequenas diferenças pontuais que faziam você se localizar entre conservador ou liberal. Até que existe uma frase naquele período que dizia: nada mais conservador do que um liberal no poder, nada mais liberal do que um conservador na oposição. No final do Império, é criado o Partido Republicano Paulista, que vai perdurar até o Estado Novo em 1937, beleza? Mas aí chegamos à proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Com a proclamação da República, e a nossa República passa a ser, com a Constituição de 1891, uma república federativa. Naquela época existiam 20 estados. Os partidos, eles são partidos estaduais, eles não têm uma característica de partidos nacionais. E esses partidos estaduais eram chamados de partidos republicanos, com o nome do estado. Então você tinha o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, você tinha o Partido Republicano Catarinense, o Partido Republicano Baiano e assim por diante. É esse período que a gente chama de República Velha, ou República das Oligarquias, ou do café com leite, onde São Paulo e Minas se alternavam no poder, se alternavam na presidência. Daí o nome café com leite. Café, porque era o produto de maior exportação do Brasil ainda à época, que representava São Paulo, e leite, porque representava a questão econômica lá de Minas Gerais, beleza? Isso vai ocorrer até o golpe de 30, ou Revolução de 30, ou Revolução Varguista, como vocês queiram chamar. Só quero fazer aí uma lembrança que nesse período da República Velha, até 1930, foi criado o Partido Comunista Brasileiro, né? Em 1922, que tinha como principal expressão o Luiz Carlos Prestes. E dissidentes do PCBão criou o BOC, né? Que era um movimento lá operário e camponês,
que organizava também a esquerda brasileira. Beleza? Os interesses que prevaleciam na República Vera eram exatamente os interesses dos produtores de café, né? Minas tinha o maior colégio eleitoral, então eles ficavam se revezando no poder. A classe operária, que começa a se organizar mais fortemente a partir da segunda década do século XX no Brasil, com o movimento operário e o movimento sindical, vai se organizar no PCB a partir de 1922 e na sua dissidência a partir de 1927. Mas isso dura pouco, porque vem o golpe ou a Revolução de 30, a Revolução Varguista, e entre 1930 e 1977 existem basicamente dois partidos, se assim podemos chamar. Nós temos a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, que era de esquerda, e nós tínhamos o AIB, que era a Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado, que era de cunho fascista. Então, isso vai prevalecer até 1937, mas com o Estado Novo, que é a ditadura varguista, que é instaurada em 37. De 37 a 1945, nós não vamos ter partidos políticos na legalidade no Brasil. Beleza? Próximo vídeo, a gente fala da redemocratização em 1946, dos partidos que surgiram, e vamos falar também do golpe militar de 64 e dos partidos que eram permitidos até o processo de redemocratização na década de 80. Beleza, galera? Valeu, tchau, tchau.